Tenham todos um bom dia. Tenham todos um bom dia. Bacana. Gente, sejam todos bem-vindos. Que a paz que reina nessa casa possa envolver o coração de cada um de nós. E que a gente possa, no decorrer do percurso da reunião, receber as bênçãos da espiritualidade de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima. Que a gente possa acalmar os nossos corações e nossas mentes e rever os nossos conceitos na meditação da reunião, para que os nossos caminhos se tornem mais claros e nossa caminhada se torne mais serena e firme. Esse é o objetivo nosso aqui, todo domingo. Os nossos temas de domingo são falando, na maioria das vezes, sobre a família. Hoje, nosso irmão Altair vai falar ciência de educar, doutrinar e evangelizar. A palavra será com o nosso irmão. Eu gostaria de falar a todos que a reunião ela é filmada e é colocada no YouTube. Então, a partir de amanhã, essas reuniões já podem ser revistas, podem ser usadas no culto cristão no lar, para quando quiser meditar um pouco, põe lá a reunião para correr e escutem, curtam, né? Divulguem. Nosso irmão Emmanuel falou que uma das caridades para a doutrina espírita é divulgação. E isso é muito importante. Vamos então à nossa prece. Rogando o amparo do Cristo, de Nossa Mãe Santíssima, do irmão Miramês e toda a equipe que trabalha conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Obrigado, Reis. Bom dia a todos. Que Jesus, a espiritualidade amiga, possa nos envolver, possa nos conduzir nesse estudo. Para esse tema que foi proposto pela casa, do livro Um Desafio Chamado Família, de Joamar Zanellini Margarete, lição 29. A ciência de educar, doutrinar e evangelizar. Antes da gente entrar no tema, nós vamos tentar fazer uma reflexão do que era a família e do modelo que nós temos hoje de família. Nós tínhamos um modelo de família em que, na época dos nossos pais, a gente tinha uma certa disciplina no lar. Hora de levantar, hora de alimentar, selecionava o que a gente iria assistir, o controle da televisão estava na mão dos pais, e os pais... Tínhamos a mãe dentro do lar, na maioria das vezes, acompanhando a criação dos filhos. Tínhamos, na nossa época, pais que eram mais repressores, rudes às vezes, que não abriam mão do respeito. Esse era um modelo de família que a gente tinha na década de 70, 80. Crescemos, assumimos o papel de pais, trazendo na bagagem algumas satisfações pela criação que tivemos, outras insatisfações pelas repressões que recebemos e achávamos que deveríamos ter mais liberdade. E partimos para um novo modelo de família, no qual perdemos nessa caminhada alguns valores, que é a base. Porque esse tema que nós vamos lidar hoje
a ciência de educar, doutrinar e evangelizar é a base de uma sociedade nos dois planos da vida. Nos dois planos da vida. Caminhamos dentro desse novo conceito, nesse novo paradigma, nesse novo modelo de família, achando que dando liberdade, com a ideia infantil de pensar no seguinte: meu filho não vai passar por aquilo que eu passei. Não vou deixar meu filho passar por aquilo que eu passei. Nós começamos a destruir a base familiar. Hoje nós estamos numa sociedade completamente perdida nesses conceitos. E como que a gente percebe isso? Pelo que a gente está vivenciando nas escolas, nos parques, nos shoppings, em meio à sociedade, por uma falta de disciplina completa. Então, dentro dessa ideia, nós vamos ter um pensamento seguinte: nós tínhamos a tese, que era o modelo de família, e a antitese, ou antítese, que é o modelo que tentamos criar. Vamos tentar, dentro desse estudo, um consenso, fazer uma síntese, para ver se a gente consegue retomar alguns valores que possa dar para os nossos filhos uma sustentabilidade moral suficiente para que eles possam suportar a realidade que eles vão vivenciar diante dos novos desafios. No início do texto aqui de Emmanuel, ele traz uma... Educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Quem nos trouxe isso foi Pestalozzi. E Emmanuel vem nos trazendo: educar é, por excelência, a função da própria vida. Então vamos lá no conceito de família. Para quem é pai, para quem programa criar uma família, qual que é o meu objetivo principal? Qual que é a base principal da minha caminhada daqui para frente? Ao estabelecer um lar, ao receber uma criatura do plano espiritual como filho, como nos diz Emmanuel aqui, é a função da própria vida. A minha vida consiste nisso. Primeiro movimento que eu vou ter que fazer, e nós vamos ver para frente no estudo, educar-se para educar. Mas o primeiro movimento que eu começo a fazer é trabalhar o meu egoísmo. Porque, como eu disse aqui no início, qual é o reflexo da sociedade hoje? Na minha geração, entre 20 e 30 anos, todo mundo casava e saía de casa. Via de regra era assim. Quem é mais antigo, procure com os pais e tios, familiares. Essa era a base que a gente saía para buscar algo novo. Porque a gente tinha responsabilidades, a gente tinha desejos. Como eu disse aqui, o controle da televisão, né? Eu ainda vou ter minha casa e vou assistir o programa que eu quero. Você movimentava e saía. Nesse modelo novo de sociedade, o que nós temos dentro do lar? Filhos com 40 anos que não saem do lar. E mais, quando resolvem sair, vão, casam e daí um ano estão de volta. Agora vamos analisar por que isso acontece. Quando eu disse que a gente tinha uma base familiar pautada no respeito, era raro os pais que perguntavam para um filho: você me ama? Não perguntavam, mas não abriam mão do respeito. No final da caminhada eles tinham os dois, o respeito e o amor. Por um movimento infantil, que eu passei a entender que eu tenho que ter meu filho como meu amiguinho, que eu tenho que ter a certeza que ele me ama, eu vou para um campo que eu perco o respeito do meu filho. Eu produzo dentro do meu lar, e aí a gente vai ver no estudo que a primeira infância ela é determinante para isso, um ser extremamente egoísta, ao ponto dele chegar com 40 anos de idade, levantar a hora que ele quer, reclamar de tudo que ele tem,
e no final de semana ainda ele tem que ter recurso financeiro para passear. E temos lares ainda com problemas mais graves, de filhos ter dependência e os pais bancar essa dependência. Porque criou-se um conceito, já que meu filho tem, é melhor eu dar o dinheiro para ele comprar do que ele ir para a rua. Nós vamos destruindo a base moral do filho. Ele vai ser vítima da própria criação dos pais, porque vai faltar lá na frente para ele qualidades morais que possam fazer ele enfrentar a vida. E que vida é essa que nós estamos falando? Essa material, essa nós conhecemos. O que nós estamos abordando aqui é a vida moral, que é a vida do Espírito, porque ele veio com um objetivo. Nós estabelecemos um compromisso com a divindade. Eu vou recebê-lo como filho e vou educá-lo no melhor caminho dentro do Evangelho. Isso é compromisso de todos nós. Os nossos pais fizeram para conosco e nós fizemos para os nossos filhos. Mas para que eles possam entender isso, para que eles possam perceber, eles têm que receber isso dentro do lar. Mas um lar como oficina de almas, não simplesmente um lar de amiguinhos. Um lar onde o filho chega, faz o que ele quer e a mãe entende que isso é amor. Não, eu estou dando autonomia para o meu filho. Gente, você vai dar autonomia para uma criança de 5 anos? Ela não tem capacidade de entender. Nós, os seres humanos, somos da criação divina. Eu vi esse exemplo até muito interessante. Se você pegar um gatinho, um filhote, deixar aqui dentro da fraternidade aqui, e sair todo mundo, ele vai miar um tempo, vai chorar, e daí a pouco ele vai levantar, vai sair, vai caçar o rumo dele, e vai sobreviver. Se você pegar um bebê e deixar ele aqui, ele vai chorar, vai ter problemas sérios e vai desencarnar. Nós não temos essa ação de movimento nos primeiros anos. Será que isso não tem uma programação, não tem um objetivo? Por que nós dependemos tanto dessa solicitude, desse amor materno, desse acompanhamento na primeira infância? Por que eu não sou como as outras criações, que já nasce e daí a pouco estou andando independente do pai e da mãe? Porque eu dependo de trabalhar o meu campo moral. E é nessa primeira infância, nesse início do caminhar, que o espírito que está ali reencarnando naquela criança começa a demonstrar suas tendências. As suas tendências dificultosas, vamos dizer assim, e as suas virtudes. As virtudes devem ser sempre bem trabalhadas, incentivadas. Aquelas deficiências do egoísmo começar a ser combatida, que é o que a gente fala e a espiritualidade nos traz por modelos, terapeutas, que é aquele sinal de egoísmo da criança. A minha mãe é minha, o meu brinquedo é meu. Ele começar a aprender a dividir, mas dentro do lar, para que ele possa ter base dentro da sociedade. Hoje nós reclamamos, e é muito comum no nosso meio. Ontem eu estava tendo uma conversa com meu filho e até abordamos um pouco sobre isso, mas não dentro desse contexto, sobre as escolas públicas na época da década de 70, que funcionavam, que era uma maravilha. Era um modelo que se tinha de educação. Escola pública era um modelo. Você tinha prova para poder entrar, que era admissão. Eu morei no bairro da Renascença, tinha escola Tito Fulgêncio. Tito Fulgêncio, gente, era uma escola pública que todo mundo brigava para colocar os filhos ali, independente da classe social. Hoje, o que virou escolas públicas?
Com todo respeito a quem for da área, não estou aqui para jogar pedra, mesmo porque eu não tenho conhecimento profundo da matéria, mas eu posso falar pelo reflexo da sociedade. Criamos tanto direito para os alunos que a coisa se perdeu. Falava-se na nossa época que tinha o disciplinário. Quem lembra de disciplinário aqui? A turminha aqui. Os novos nunca ouviram falar, né? Disciplinário era um profissional que estudava na escola, que ele ficava à disposição dos professores e diretoria, que era ele que te conduzia da sala de aula até a diretoria, quando você criava algum problema. E funcionava. Funcionava. Se você chegasse e começasse a fazer uma gracinha dentro de casa, o professor te convidava para sair, você tinha que sair. Criamos esse modelo novo, que hoje o professor fala com o aluno, ele apanha dentro de sala de aula, mas o aluno não sai. E aí a hora que a gente vai ver o resultado do ensino, que é o principal, está muito limitado. Esses conceitos, quando eu disse aqui que influenciam nos 2 planos de vida, como que eu vou ter uma sociedade amanhã equilibrada, e o Evangelho nos mostra isso, se eu não tenho meu lar equilibrado? Se eu não consigo dar limite para os meus filhos? Qual que é o limite do corpo? A dor, não é? A dor nos limita. É um reflexo do orgânico que me mostra que tem alguma coisa errada. Que me mostra que eu preciso buscar um médico, que eu preciso tomar alguns cuidados, que eu preciso me exercitar. A dor, ela funciona para isso. Mas e na parte moral, na parte do espírito? Como que eu posso proteger meu filho das dificuldades que vão aparecer no seu dia a dia, no seu caminhar? Existe uma maneira de eu protegê-lo? Somente criando uma base sólida, trabalhando os valores que ele precisa para viver em sociedade. E o primeiro dele é o egoísmo, que é a base. Desde a primeira infância, acompanhar meu filho. Não com superproteção, não como o bebezinho da mamãe ou a princesinha da mamãe, que é o que eu disse aqui há pouco. Nós temos em meio às sociedades, e é muito comum isso hoje, filhos com 40 anos e filhas com 40 anos que são o bebezinho, a bebezinha da mamãe. A casa funciona em função do filho. É ele que determina o que acontece no lar. Porque tem que ser do jeito que ele quer, ninguém pode fazer barulho que ele está dormindo. Na hora que ele acordar, o almoço tem que estar pronto. É lógico que os resultados dele lá na frente, o dia que ele tiver que ir para um campo de trabalho, que ele tiver que movimentar, que ele chegar diante de uma empresa que coloca para ele limite, ele não vai conseguir ficar. Porque ele não tem isso como base. Ele não tem isso como disciplina. Ele tem as vontades dele feitas. Eu disse aqui que num casamento, por que eles duram hoje 1 ano, 2 anos no máximo? Já tem jovens separando. Porque eu saio de dentro do meu lar, que minhas vontades são feitas, e vou ter que ir para um lar que eu que vou ter que prover aquilo, não só financeiramente. No meu novo lar, eu vou ter que movimentar coisas que eu não tinha dentro do lar antigo. O que é um casamento, gente, para dar certo? É doação. É você aprender a pensar no outro antes de você mesmo, porque senão dá errado. Mas se eu venho de um modelo que eu recebo tudo, que tudo é feito para mim. Eu assisti numa palestra do Rosandro Klinger, há um tempo atrás, e ele fala de uma mãe que foi para uma consulta terapêutica, até na área profissional dele, e dentro dessa consulta ele começou a conversar e entrou um assunto do cartão de crédito. Resumindo, quem trabalhava era a mãe, saía todo dia para trabalhar, mas quem estava com o domínio do cartão de crédito era a filha.
A filha é que decidia o que ia se fazer. E a primeira proposta que ele fez para essa mãe foi o seguinte: o primeiro movimento que você vai fazer é ir lá e tomar o cartão da sua filha, porque ele é seu. Se ela tiver que ter o dele, ela vai produzir, é lógico. Ela vai criar por ela. Torna-se, dependendo do processo que está estabelecido no lar, pelo distanciamento que a gente vai fazendo da realidade, e aí da nossa realidade evolutiva, um tormento. Porque eu eduquei meu filho daquela maneira, entra aí o campo da codependência, né? É meu bebezinho, é minha princesinha, é confortável para mim manter ele daquela forma, porque nós dois fazemos um pacto. Eu sou a mamãe boazinha e ele o filhinho bonzinho. Ele passa a fazer minhas vontades e eu retribuir as vontades dele. Passa a ser um jogo pernicioso, que em determinado momento da caminhada isso vai quebrar. Em determinado momento isso vai partir. E na hora que partir, eu vou ter um filho carregado com o coração pesado de ingratidão. Por que ele vai estar com o coração pesado e carregado de ingratidão? Porque ele não aprendeu a amar. Ele não aprendeu o que é o amor. Não aprendeu. O verdadeiro amor, aí a gente pode pegar a família antiga. Era aquele que você falava com seu pai assim, ou sua mãe: eu vou em tal lugar, e ele falava não. Ele não entrava no meu mundo. Ele tinha a base dele, moral sólida. Não. Porque ele conhecia os perigos que aquilo poderia trazer para mim e que eu não tinha alcance ainda para perceber. É como você pegar uma criança. A criança com 5 anos pode ter alguma autonomia? Não. Com 10 ela pode? Um pouco mais compatível à sua idade. Nós dependemos desse tempo de maturação. Entra até na parte que é cognitiva do aprendizado, né? Você tem um tempo certo para aprender. Tanto que isso na época da pandemia foi muito debatido. Que os anos que as crianças ficaram em casa não se recupera em questão de aprendizado. Porque na natureza, na programação divina, toda vez que a gente falar aqui a palavra natureza, eu estou falando da lei natural. Existe um tempo certo para você ter determinados aprendizados. Por isso que você tem um aprendizado na primeira série, da primeira à quarta série. Eu vou pegar da época antiga, tá, gente? Porque eu nem sei falar como é que é o modelo agora. Mas da primeira à quarta série, depois da quinta, né, oitava, depois você entrava no científico, que era 3 anos, que era mais puxado, e te preparava para a universidade. Segue mais ou menos esse modelo. Cada período desse tem que ser aproveitado ao máximo. Se eu perder esse tempo, acabou. É muito difícil a criança... Ela pode pegar alguma coisa, mas a dificuldade dela vai ser sempre maior. Alguma pergunta, gente, dentro desse início? Pois não. Você colocou muito bem a respeito das escolas. Sim. Da disciplina. A disciplina hoje, eu acho, que tem a ver com a minha época, a gente cantava o hino nacional e a Ave Maria. Sim. Da revisão de qualquer um, acho que a Ave Maria é uma música maravilhosa. Sim. Então, isso já dava uma sintonia para a criança ser disciplinada. Então, a gente já entrava na disciplina de cantar, a música calma, relaxa e é patriota. E a gente ia para a sala. Nunca houve problema nenhum. Sim. Nunca tivemos problemas nenhum, que eu sabe, de agressão aos professores, como a gente vê hoje, né? As mães tendo problemas, e nós mães temos que aceitar que os filhos erram, e temos que ir atrás e corrigir os filhos. Seu nome? Diz a mãe, Niete. Niete. Dentro desse conceito que você trouxe, eu vou pegar um pedaço aí que vai dar um encaixe muito bacana. Que ela traz para a gente a disciplina que a gente tinha de ficar em filho, OSPB, Organização Social Brasileira, Educação Moral e Cívica. A gente tinha conceitos que eram diferentes e que traziam a base da disciplina. Aí, se eu chegasse em casa, que eu na época falava novidade, né?
com uma novidade da escola que o professor tinha reclamado. Eu vi aí o sorriso, mas é isso mesmo. A coisa ficava feia, porque o respeito, a disciplina partia de casa. Os pais começaram a entender que quem tem que educar os filhos é a escola. O texto traz aqui para a gente doutrinar e evangelizar. Ele separa. No doutrinar ele diz: doutrina é o conjunto de princípios que serve de base a um sistema religioso, filosófico e científico. É transmitir conhecimentos através de técnicas. É instruir, enriquecendo os recursos intelectuais, informações religiosas, profissionais, gerais, etc. Evangelizar. Evangelizar é atingir a alma com profundidade, é atingir o coração, transmitindo os valores morais elevados do Evangelho através da ação prática constante do exemplo pessoal. Então, gente, evangelizar é mais profundo. Doutrinar, ok, meu filho vai para a escola, ele vai aprender matemática, português, inglês, ciência, tudo que é relativo dessa área da ciência. Mas o evangelizar, ele é no lar. É ali que a criança, através do seu exemplo, da sua conduta, que ela vai tirar as experiências e os valores morais que vão dar para ela sustentação. Por isso que a gente tem aquela fala antiga, né? O fruto não cai longe da árvore. Porque o filho está te observando o tempo todo. O tempo todo ele está te observando. Não adianta você ser agressivo no lar, com o seu filho, com a sua esposa, e querer que seu filho seja pacífico amanhã. Você não está sendo modelo e guia para ele. Ele vai ter dificuldade, porque ele não conhece aquilo, ele não sabe como administrar. Vocês querem ver um ponto muito interessante que entra dentro desse contexto? Quando você tem um filho que tem dificuldades, não falo dificuldades especiais não, porque tem encarnação que a gente traz algumas limitações que nos põe em determinados quadros que a gente precisa de atenções especiais. Eu estou falando aquelas dificuldades que o espírito tem de reajustar a encarnação. É quando a criança fica birrenta, um pouco mais agressiva, um pouco mais agitada, né? E aí a gente coloca tem um perigo da ciência aí, porque eles colocam nome para tudo. Aí é geração A, B, C, Z, aí é criança índigo, aí é criança... No nosso meio espírita, então, tem uma série de colocações. E muitas das vezes, o que eu estou falando aqui não é crítica, é estudos que comprovam, é falta de uma simples base educativa no lar. Porque se eu tenho uma criança que ela está com dificuldade em agir, que ela está com dificuldade no meio que ela está inserida, que é um novo lar, se eu não parar para prestar atenção e levar algo para ela que possa diminuir aquele impacto, a dificuldade só vai aumentar. E o que a gente faz normalmente nesse caso? Quando você tem um filho que é pacífico e o outro que é mais agitado, você coloca mais peso. Ah, esse menino não tem jeito. Esse menino é o bicho. Não, esse menino é terrível. Ah, mas fulano é mais educado, mas esse menino... E você vai incentivando aquele lado negativo da criança. Porque quanto mais você fala e age dessa forma, ela está te observando. Ela começa a entender o recado de maneira invertida. Ela começa a entender que ela está dominando o meio com aquela maneira de agir. E ela vai só intensificar. É um processo que nós temos que é natural. Se você começar a balizar, se você começar a expor para mim, para todo o meio, as minhas dificuldades, eu vou sentar no banquinho do coitadinho e vou viver ali, porque eu vou para uma zona de conforto, aí eu sou assim mesmo. Mas se você passar a entender que aquele espírito está tendo simplesmente uma dificuldade momentânea de reajuste,
E você aproxima, mas de maneira equilibrada. De maneira equilibrada, levando para ele recursos para que ele possa entender e passar por aquele processo, a coisa muda. Nós temos pais hoje, gente, que o filho fala que não quer ir para a escola e não vai. Quem está com domínio? A criança. Andréia trabalha numa clínica. Um dia eu estava lá aguardando a Andréia, chegou uma moça para ser atendida e com uma senhora do lado. Ela não foi atendida nem pela Andréia, foi por uma outra dentista. 20 minutos que ela ficou no consultório. Um bebê, mas essa criança deu um trabalho para a avó, e eu fiquei observando aquilo, e a avó andava de um lado para o outro, e a criança chorava, daí a pouco sai a mãe lá de dentro do consultório, toda condoída, pegou meu neném, não sei o que, eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, gente, olha o que ela está produzindo para o filho. Ah, porque a criança só fica comigo. Se sua criança só fica com você, rever seu processo. Porque você vai jogá-la no buraco. Você vai jogá-la num problema muito sério. Porque se você tiver uma internação amanhã, como é que faz? O problema não está na criança, está em você. A criança, ela precisa ir crescendo para que ela possa mostrar suas tendências, as suas dificuldades e possa ser trabalhada. É esse o objetivo que Emmanuel nos traz. Agora, para evangelizar, para doutrinar é fácil. Para doutrinar eu ponho na melhor escola, pago academia, pago balé, pago natação. Isso é fácil. É a parte mais fácil. Se eu não tiver recurso, posso falar da cidade de Contagem. Tem um punhado de programa aí que tem essas atividades. Então aí é mais fácil. Mas quando eu vou para o campo do evangelizar, muda de figura. Porque eu vou ter que ir no íntimo do meu filho. E aí, gente, vem a grandiosidade, até para dar uma suavidade no estudo, que a gente precisa perceber e retomar, que é da paternidade e da maternidade. Não existe nada mais sublime. Não existe nada mais sublime. Se nós estamos aqui hoje, é porque dois seres que nos amaram muito, resolveram abrir mão de uma série de coisas para que a gente tivesse. De tempo, de recursos, de empenho. Nós falamos de duas épocas de criação, né? Porque tem gente que fala, não, aquela época era muito repressora, mas eu sou produto daquela época. Vários aqui são. É um sinal que o trabalho dos nossos pais não foram errado. Não foram. Hoje nós estamos com uma sociedade com um alto índice de suicídio entre jovens, um alto índice de viciação, independente do tipo de droga, que aí droga, gente, eu coloco desde a bebida até essas mais tenebrosas que a gente conhece. E os remedinhos do dia a dia, que é um outro tipo de viciação. Então, são situações que a gente precisa parar e fazer essa análise de forma ao seguinte: não estou dando conta, porque ter um filho é uma responsabilidade que eu assumo. Isso quer dizer que eu tenho que dar 100% conta do recado? Não. Por que que não? Porque nós somos ainda imperfeitos. São pais imperfeitos criando seres imperfeitos ainda. Vamos ter dificuldade. Mas nada me impede de buscar, como nós estamos fazendo aqui agora. Todos nós que estamos aqui agora, estamos aqui porque a criação dos nossos pais deram certo. Nos trouxeram até aqui. Mas daqui para frente a gente pode fazer um pouco diferente. Porque hoje nós temos recursos melhores à nossa disposição. Desde que usemos eles de maneira equilibrada. Hoje se fala muito do tablet e do WhatsApp e do telefone celular. Isso são coisas ruins? São? E do videogame. Está vendo que legal? A pergunta é exatamente para isso, para dar esse convite. Exatamente. O WhatsApp e telefone, gente, é um objeto.
É um objeto. Ele não é bom e nem ruim. O que eu vou fazer com ele é o que vai determinar. A mesma energia que a divindade me proporciona para fazer o bem, a mesma energia que eu tenho à minha disposição para fazer o bem, é para fazer o mal. O que vai determinar é a direção que eu vou dar para aquilo. Você sabe por que a coisa fica perniciosa? Por causa do excesso. Nós temos aquele modelo do 880, né? Gente, ou está numa ponta ou está na outra. Hoje é muito cômodo para as mães, entre aspas, o celular. E aí, gente, eu vou fazer uma abordagem aqui, senão eu vou apanhar aqui na hora que eu sair. Por que eu falo para as mães? Eu falei aqui que na minha época, as mães geralmente estavam dentro de casa. Não é? A sociedade foi criando novos modelos, novas obrigações, né? Porque cada época da nossa vida a gente cria algo mais. É aquela questão da necessidade e do desejo, né? Necessidade, o pai provê. Desejo é aquilo que eu imagino. Por exemplo, desejo tomar água. Estou com sede, vou tomar água. Atendi uma necessidade, perdão. Desejo. Estou com vontade de beber alguma coisa. Passei para o desejo. Pode ser um suco, um refrigerante, o que for. Alimentar é uma necessidade, não é? O que alimentar entra para o desejo. Dormir é uma necessidade física. Aonde dormir é um desejo. Eu posso deitar num casebre de palha e dormir e me sentir descansado. Ou posso dormir num hotel 5 estrelas com o melhor colchão do mundo, que ainda faz até massagem. O efeito vai ser o mesmo. Eu preciso equilibrar isso. Na minha geração de criação, quando eu tinha um desejo, eu tinha que trabalhar para conseguir. Era assim. A gente recebia um tênis por ano, chamado quichute. Quem lembra do quichute? Isso, e era o ano inteiro. Se eu quisesse algo mais, eu saí para trabalhar com 14 anos de idade. Graças a Deus, o lar que eu vivenciei era 13 irmãos. Nós somos 14, uma irmã desencarnou, recém-nascida Alexandra. Nunca nos faltou o alimento, mas também cada um tinha que produzir por si. E graças a Deus, temos dificuldades, tem irmãos com problema cognitivo, mas não tem nenhum, até hoje, pela misericórdia divina, com problemas sérios, em drogas, em viciações. Porque lá em casa, meu pai tinha um princípio. Imagina você com 13 filhos tendo que administrar uma discussão no lar. Vocês já imaginaram? Só que papai tinha uma autoridade moral. Não batia. E aonde que ele entrava e falava, encerrou o assunto, podia estar o trem pegando fogo, todo mundo calava. Autoridade moral. Bastava olhar. Meu pai era mecânico, operário, tinha a 4ª série, mas não largava um livro. Só que o seguinte, a conduta dele dava a ele essa condição. Hoje eu posso falar isso que já está no plano espiritual. Não fica como elogio pessoal. Meu pai não falava um palavrão e não admitia palavrão dentro do lar. Quando muito ele estava num momento de mais exasperado, ele falava, aquele filho daquilo assim, assim, assim. Pronto, era o palavrão que ele falava. Mas ele não admitia isso dentro de casa. Autoridade moral. Por que eu trouxe esse exemplo, gente? Porque logo aqui, Emmanuel nos elucida. É preciso doutrinar para esclarecer, mas é imprescindível igualmente informar para redimir. Ensinando, induzimos, fazendo, demonstramos.
Quando estamos educando uma criança, estamos penetrando em sua razão através das palavras, do ensino explicado, do estudo nas escolas e universidades do mundo, dos livros, etc. E em seu sentimento, através da observação de seus atos, da vigilância às suas tendências, do estímulo às suas virtudes, da corrigenda de seus maus atos, do nosso exemplo no lar, atos de ternura, amor, compreensão, etc. Allan Kardec, repetindo a asserção que já nos referimos, assevera-nos sobre a educação que corrige as deficiências humanas sociais. E esta não é a educação intelectual, nem mesmo a educação moral pelos livros, mas sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. Porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando eu disse aqui, dei o exemplo do meu pai, que já até desencarnou, questão de hábito, repetição. Lá fora é assim, mas aqui dentro não é. Dentro do seu lar, você tem uma autoridade dada pelo divino, por Deus, enquanto pais e mães. E essa autoridade traz uma responsabilidade. Nós tivemos um estudo recente aqui, feito pela Jaqueline, sobre autoridade e autoritarismo. É a autoridade pelo exemplo. Não tem aquela frase de dizer pelo filho, ó, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Isso não existe. Você tem que pautar pelo exemplo para o seu filho. O seu filho tem que enxergar em você um guia e modelo. Nosso guia e modelo enquanto sociedade, enquanto religiosos. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o nosso modelo e guia? Resposta: veio de Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, se eu quero o melhor para o meu filho, enquanto modelo que eu posso ser para ele, eu tenho que aproximar o máximo que eu puder. E é óbvio, gente, que nós vamos ver a espiritualidade. Jesus, Deus não espera santidade de pai nenhum. Ele conhece as nossas deficiências, Ele conhece as nossas dificuldades. O que Ele espera é que a gente tenha disciplina dentro daquilo que a gente já tem conhecimento. Não é uma questão aqui de ficar paralisado pensando no passado. Se eu acertei, se eu errei. Primeiro porque se eu acertei e eu errei, naquele passado eu dei o que eu tinha de melhor. Só que eu caminhei, eu evoluí. E eu tenho que trazer algo novo com isso. E meus filhos têm que estar nessa caminhada. Hoje nós temos modelos da sociedade que eu juro não entendo. Que o chique hoje é os pais ter um momento deles para viajar separado dos filhos. Isso é comum em meio à sociedade. Agora pensa na cabeça da criança. O que isso pode produzir para uma criança? Ela não vai entender. E os pais têm que entender o seguinte, gente. O seu período de ser você já teve, enquanto filho. Nesse período, você tomava todas as atitudes, era você. A partir do momento que você concebeu uma família, é nossa. Não tem isso de ser separado. Isso não produz nada de interessante. Nós passamos por vou trazer, por exemplo, não vou dar nome da pessoa. Nós estávamos numa cidade próxima de Belo Horizonte com uma sobrinha e um grupo de amigos, e uma mãe com o menino não tinha 1 ano, dizendo o seguinte, que ela ia para o exterior, ia ficar 14 dias, mas não ia levar a criança. Eu acho que é a espiritualidade que segura a gente nessa hora, que deu vontade de dar uma pirueta na cadeira. E aí aí o pai falou, não, nós estamos ainda pensando. O tipo de conversa. Ela virou para essa sobrinha e falou assim, eu acho que no 7º dia eu vou chorar muito. Aí ela dizendo dela, porque tem um programa lá que ela participa, que ela posta, não sei o quê. Acabou que foram.
o que ela produziu na cabeça dessa criança, desse espírito, ela vai ver o reflexo daqui a uns anos. Sabem por quê? Ele vem para um processo reencarnatório, passa 9 meses no ventre da mãe, passa 360 dias do lado dela a todo momento, e de repente há um rompimento, porque ela foi passear. E ele ficou. A dor da separação, da perda, por minutos, por dia, ou às vezes por anos, quem já perdeu parente aqui sabe, nós temos muita dificuldade com isso. Muita dificuldade, porque quando a gente fala em acolher o filho, acolher, gente, não é só colocar no colo e ficar ali abraçadinho, não. É conviver com o filho, esperar ele ter o tempo dele de maturidade. Eu dei o exemplo do gatinho aqui, da criança. Nós somos seres que hoje aí com a informação a gente acha, né, que informação é maturidade moral. Não é. Não pensa você que a criança com 10 anos, por mais informação que ela esteja equilibrada, que ela não está. Ela ainda não está. É processo nosso evolutivo. E graças a Deus porque ela ainda não esteja, porque ainda é momento que ela pode ser trabalhada. Porque depois que chegou a idade que nós já estamos agora, é muito difícil. Depois dos 15 e dos 20 anos. Eu escutei uma frase essa semana que foi interessante. Uma pessoa me falou: eu tenho uma adolescente de 10 anos e uma pré-adolescente de 3. Porque a criança de 3 anos hoje já conversa mais, já interage mais com o meio. Mas você tem que buscar, você tem que trabalhar para poder atender essa necessidade, para poder atender esse equilíbrio. Então, gente, tudo que nós fazemos e tudo que nós buscamos ou procuramos fazer, a gente tem que entender que a prioridade é nosso filho. A partir do momento. E não é só aquele filho programado não, viu, gente? Porque a gente acha que gravidez é nós que programamos. Não é não. Existe uma programação divina. E muito grande para que tudo dê certo. Para que eu pudesse chegar e ter esse momento reencarnatório que eu estou tendo agora, houve uma programação muito grande no plano espiritual. Depois houve uma programação no campo físico, no período todo da gravidez, até que eu chegasse. Depois eu tive que passar pela infância. Isso é um processo muito delicado, para a gente ver hoje como uma coisa muito banal. Muito banal. Hoje nós temos um alarme, né? Uma agitação muito grande em meio à sociedade, devido à gravidez de criança de 11 e 12 anos, que os números já assustam. Quem quiser pode pesquisar isso aí, que é real. A criança tinha que estar sendo educada e passa a ser educadora. E por que que isso acontece, gente? Porque os pais entenderam que com 7 anos de idade minha filha já tem que ter um namoradinho. Meu filho já tem que ter uma namoradinha. A gente não respeita o período da maturação. Vamos pegar a natureza como exemplo. Uma semente de uma fruta. Você plantou a semente, ela vai germinar, ela vai ter que crescer, depois ela vai ter que florescer, depois vai ter que dar, ela vai florescer, vai vir os pendões para vir o fruto, depois o fruto tem que amadurecer, para somente aí você poder colher. Só que quando a gente fala com a relação aos nossos filhos, a gente quer antecipar o processo. Porque eu quero mostrar para o meu filho que o meu filho, dentro da sociedade, ele é o mais capaz, ele é o mais bonito, ele é o mais inteligente. É o Facebook da vida. Todo mundo quer sempre estar postando que o filho é o melhor. Busque para o seu filho o que é eterno para ele enquanto espíritos. Porque isso tudo aqui, gente, é passageiro. Dentro desse contexto, a lição traz o seguinte: conforme uma das mais belas asserções de Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações.
Por que eu selecionei essa frase? Está chegando no final, para que a gente reconhece o verdadeiro cristão. Vou tirar o espírita do meio. Porque a doutrina de Jesus, ela é universal. Ela é para o evangélico, é para o católico, é para o espírita, é para o budista, ou qualquer outra meio religioso. É universal. O amor do Cristo é universal. Então aqui onde se fala que o verdadeiro espírita, vamos trazer para o verdadeiro cristão. O verdadeiro amor do pai para os filhos é lutar pelas suas transformações morais. Através do que, gente? Daquilo que eu busco de informações para melhorar o meu dia a dia, porque cada dia que eu melhorar um pouquinho, eu vou levar algo novo para o meu filho e com qualidade, para que eu possa ofertar para ele algo que realmente vai trazer para ele crescimento, e não comodidade. E não comodidade. Para que ele entre em meio a uma sociedade, para um processo reencarnatório, sabendo que ele trouxe uma programação espiritual, que ele vai ter facilidades e que ele vai ter limitações, e que as limitações do dia a dia, que é aquilo que ele deseja, almeja e às vezes não vem, é como a dor para o corpo físico, porque a dor para o corpo físico é uma sirene que algo está sendo conduzido errado. E às vezes uma decepção para um jovem é mais enriquecedor do que 100 buscas felizes que ele fez. Porque às vezes naquele momento é a porta estreita, né? É a porta estreita que nós temos dentro do Evangelho, que Jesus nos ensinou, que é nesses momentos que eu tenho frustração, que eu tenho perda, que eu tenho dificuldades, que o crescimento bate a porta, que eu vou dar um salto de qualidade, desde que na minha base familiar, na minha base no lar, eu tenha sido preparado para aquilo. Porque se eu não fui, se eu estou pautado ainda pelo egoísmo e o egocentrismo, o que vai acontecer? Eu vou para o campo de desequilíbrio. Aí com 15 anos, 16 anos, eu tenho uma namoradinha, ela termina comigo e eu acabo com a minha vida por isso. Ou eu entro num concurso para fazer um vestibular, não consigo passar, e eu tenho aquilo como uma derrota plena, que eu paraliso minha encarnação. Falta bagagem, falta entendimento. E para finalizar esse estudo, que está faltando 2 minutos, eu vou citar uma mulher, que a gente estava numa fraternidade, Olhos da Luz em Sabará. Nesse dia devia ter lá umas 300 pessoas, e a gente fazendo um estudo, entrou dentro desse assunto, uma mulher que estava na assistência falou: Altair, o que você falou tem lógica. Na minha vida, eu fiz 6 vestibular, passei no 6, comecei a cursar os 6, e não consegui concluir nenhum. Sempre que eu começava, que a coisa caminhava, acontecia algum problema na minha família, que meu recurso financeiro tinha que ser desviado para lá, eu tinha que trancar a matrícula. Depois do 6º, eu percebi que não era para mexer com isso. Interpretação dela. Tem coisas, gente, que não vão chegar nas nossas vidas. Preparemos nossos filhos para isso, para a disciplina, para o equilíbrio. E mais, façamos nós uma autoanálise. O que eu estou produzindo para o meu filho? Na ótica do Evangelho. Na ótica do Evangelho. O que é espiritualidade de luz? O que Jesus espera que eu levo para ele? Eu posso dar uma sugestão para finalizar. Ofereça Jesus para o seu filho o mais rápido possível, como os pais que estão com as criancinhas na evangelização aqui agora. Independente do segmento religioso, introduza Jesus na vida dele desde a primeira infância, porque ele já traz isso tudo na consciência crística dele. Todos nós aqui trazemos em nossa consciência o código divino, o ensinamento do mestre, a gente só relembra. Mais alguma pergunta, gente? Podemos finalizar? Pois não. Estou com um filho de 44 anos. Sim. E ele, uma vez, tomou uma sopa do pai porque matou algo. Sim. O
pai descobriu, bateu nele e ele ficou com tanta raiva do pai. E hoje ele fala, né? Meu pai me bateu porque eu mereci. Sim, é interessante isso que você trouxe, para finalizar, que ela trouxe que ela tem um filho que tomou a surra do pai, e o tempo passou e hoje ele reconhece. É aquilo que eu falei aqui no início, dos pais com a infantilidade moral, de pensar com o filho, você me ama? Hoje não tem jeito de criar um filho sem frustrá-lo, não tem. Nós temos terapeutas aí que afiançam, não tem como, você vai frustrar ele em algum momento. Mas se você tiver um padrão de conduta, logo lá na frente ele vai entender e vai te agradecer. Em contrapartida, isso que a senhora trouxe, o nome da senhora? Magda, senhora Magda. Quantos filhos eu escuto, pô, se meu pai tivesse me colocado limite, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Vamos pecar pelo excesso e não pela omissão. Que Jesus abençoe e ampare a cada lar aqui representado nos 2 planos da vida. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, Pedro. Você podia ir mais uma hora. Hein? Podia ir mais uma hora, gente? Altair, uma coisa interessante, né? A bênção que a doutrina espírita nos traz. Antigamente, o pároco da igreja da localidade, durante o dia visitava as casas. Visitava a casa da dona fulana, dona ciclano, e em cada casa ele levava o evangelho e ali fazia uma leitura. Eles conversavam um pouquinho, levando o evangelho de canto em canto. Aí na casa de fulano tinha umas telhas lá, ele sabia que fulano estava precisando, você podia doar essas telhas? Vou falar para o fulano buscar. Tinha uma areia, né? E aí, isso tudo acontecia na maior simplicidade. Foi abandonado. Hoje, nos interiores, ainda tem algum lugar que acontece isso. A doutrina espírita, ela manteve esse senso de união de família, de você fazer questão de levar o evangelho para os filhos, que é o evangelho, o culto cristão no lar. Todo mundo conhece o culto cristão no lar? Não. Olha, o culto cristão no lar é um momento de família. Ele é acompanhado pela espiritualidade, porque uma pessoa no lar tem um anjo guardião. O lar tem um anjo guardião. A rua tem um anjo guardião. É uma hierarquia. Então, todos nós temos a bênção de ter espíritos que nos dirigem, que nos coordenam, que nos protegem o tempo inteiro. E quando você vai fazer o culto cristão no lar, o que é o culto cristão no lar? São 20 minutos ou 30 minutos que a família vai reunir em torno do evangelho ou de um livro, pode ser um livro religioso, e vai fazer uma leitura, vai colocar uma água para fluidificar, igual tem lá, e dialogar com todo mundo. Ali os filhos vão acompanhar aquilo e vão recebendo Jesus, o que vai salvar eles igual você falou, numa dificuldade. Esse culto cristão no lar, a doutrina espírita dá muito valor a ele. Para quem não conhece, tem aqui na portaria tem instruções de como fazê-lo, de como iniciar, você entendeu? E no site também tem como iniciar o culto cristão no lar. Estão todos convidados a se interessarem e procurar esse culto cristão no lar. Outra coisa também que a doutrina espírita traz, e ela faz questão de comunicar, são as evangelizações. Desde o bebê, a pré-mocidade, o infantil, a mocidade. Nós temos aqui grupos para levar a essas crianças, desde o bebê, que já vai entender
na musiquinha falando do Cristo, na musiquinha falando do bem, a pré-mocidade, a mocidade, cada um tem um grupo de pessoas habilitadas a levar o Evangelho na compreensão que ele precisa. E nossa casa tem isso. Então, aqui é o convite para trazer os filhos. Evangelização infantil, segundas e quartas de 20 a 21 horas e domingo de 9 às 10. A pré-mocidade, segundas e quartas de 20 a 21, domingos de 9 às 10. De bebês, segundas e quartas de 20 a 21 horas e domingos de 9 às 10. E a mocidade, que é a turminha que já está despertando para ser a responsabilidade da condução da nossa doutrina. Porque nós estamos ficando velho, né? Eu, por exemplo, eu ainda demoro muito a ficar velho, mas precisa de gente habilitada para vir assumir o nosso campo, né? Então nós temos a mocidade, sábado às 14 horas. A doutrina espírita também, por vir na voz e na escrita de um cientista, ela busca na ciência e na filosofia a grandeza da nossa caminhada mais sublime. Então nós temos estudos, vários estudos na casa. Tem o ESD, Estudos Sistemáticos da Doutrina Espírita, que ocorre aos sábados às 17 horas. O Evangelho, o Livro dos Espíritos e as Obras de André Luiz, sextas, 19h45. Nós temos também um grupo de confraternização de passarinhos, grupo de confraternização de bentivis, canarinhos, que é o nosso coral. Está em formação, tá? Então, quem quiser cantar, venha. A reunião é todo sábado às 16 horas. Não precisa ser cantor, não precisa ser. Pode ser pardal, canarinho, bentivi, não importa. Aqui a gente vai aprender. É tudo aprendizado, é confraternização. Nós temos o atendimento fraterno, que é aquele abraço carinhoso da espiritualidade. Nós temos pessoas aqui que, quando o coração estiver mais apertado, vão recebê-los de segunda a quarta às 19 horas e domingo às 9 horas. É só dar o nome na recepção e aguardar. Nós temos a orientação espiritual, que ocorre todas as quartas às 19 horas. Dar o nome na recepção e aguardar, vai ser chamado. E temos a visita aos enfermos. Tens alguém do coração que está precisando, não pode vir aqui? Vai ter um grupo aqui que vai ao local, vai levar uma prece, vai levar um passe, né? Frutificar uma água. Então, é só comunicar. A bênção da doutrina espírita, ela acolhe, ensina e educa. No mais, é só agradecer ao nosso irmão pelas palavras, agradecer a presença de todos. Logo após a prece final, agora nós vamos começar o passe. Quem quiser está disponível. E no mais, gente, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer ao nosso anjo guardião de ter nos indicado o caminho e de ter pego no nosso braço para trazer para cá. Ele, na maioria das vezes, é quem nos traz. Ele, na maioria das vezes, é quem nos inspira. Então, a gente, às vezes, não esquece que nós temos alguém de braços dados, ombreados conosco, né? E que pode nos socorrer a todo instante. Vamos agradecer, então. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa partida, que assim seja. Muito obrigado a todos, que a paz seja com todos nós.